Muito bem, nós vamos começar aqui mais uma aula, dando sequência aí nos nossos estudos sobre o sistema métrico decimal. Agora nós vamos destacar, medidas de área ou medidas de superfície. Vejamos aqui. Então, vamos colocar aqui essa imagem, só para fazer uma análise aqui, ó. É importante sempre destacar que nas medidas de superfícies ou de área, grandeza com duas dimensões, comprimento e largura. Ao passo que a área é a medida da grandeza, dessa grandeza, Portanto, um número, não é isso? A unidade padrão das medidas de área, certo? Na verdade, no Sistema Internacional de Medida, SI, na verdade, o metro quadrado, E temos a representação m elevado ao quadrado, Que corresponde à superfície de um quadrado de 1 metro de lado. Então, aqui, na verdade, uma planta baixa, só para ilustrar que todos os cômodos aqui são medidos em metros quadrados, Vamos adiante. Uma curiosidade interessante aqui, ó, por exemplo, o metro quadrado, ele pode ser muito utilizado, ele é utilizado, para contar números de pessoas em um determinado evento. Por exemplo, vamos destacar aqui o Rock in Rio, muito conhecido. Segundo estatística, segundo estudos, o número de pessoas que cabem em 1 metro quadrado em um determinado local, seja grande mesmo, onde há concentração de pessoas, no máximo aqui é 7, no caso, para ter 1 metro quadrado, até chegar até 7. Mas geralmente utiliza a questão no máximo 4 pessoas por metro quadrado. Tem o máximo 7 no metro quadrado, 7 pessoas, mas geralmente se utiliza, no caso, apenas no máximo aqui, certo? 4 pessoas por metro quadrado. E não 7 aqui, mas pode chegar também a 7. Então, vamos supor que no meio dessa multidão aqui, tenha mais ou menos aí, sei lá, 300 mil pessoas. Vamos colocar aqui, ó, 300 mil pessoas. 1.000 pessoas, 1.000 pessoas, estou abreviado aqui, certo? Vamos supor. Então, na verdade, a quantidade de pessoas aqui, para a gente ter uma ideia, uma estimativa, você multiplica, no caso, 300 mil pessoas, então, a gente multiplicaria por 4, multiplicando por 4 aqui, 300 mil pessoas, certo? Então, daria o quê? Daria 1.200.000 pessoas, concorda? 1.200.000 pessoas. Então, seria mais ou menos isso, Ou seja, uma estimativa. Então, é uma curiosidade, que você pode utilizar as medidas de superfície ou medidas de área, desde que você conheça essa área aqui, ó, essa área todinha aqui. Vamos supor que se fosse, essa área todinha aqui, ó, essa área que eu estou tentando demarcar aqui, ela já tivesse a metragem, com certeza tem, entendeu? E essa metragem fosse mais ou menos 300 mil metros quadrados, certo? Todinho, só para ter uma ideia. Então, é uma questão bem curiosa da utilização dessa questão das medidas de área ou de superfície. E aí conhecer bem o quadro de unidades de medida de área, ou de superfície. Segue aquele mesmo padrão, naquela mesma regra, tem os múltiplos, Existem os múltiplos e existem os submúltiplos, certo? É importante sempre ter isso em mente. Não podemos perder isso de vista. Então, repetir mais uma vez, os múltiplos, os múltiplos e os submúltiplos, certo? Opa! E os submúltiplos. Deixa eu só fazer aqui um destaque. E os submúltiplos, certo? Então, à medida que a gente tem esse claro entendimento, fica fácil compreendermos a importância desses os múltiplos e submúltiplos, certo? Dessas medidas, tá certo?
Então, é importante nós termos isso. Deixa eu só dar esse destaque aqui. Ok? Então, era isso que eu queria apenas trazer para a gente não esquecer disso. Bom, aí dentro desse quadro de unidade de medida diária, nós temos a mesma forma, o quadro de medida de comprimento, nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Aqui da mesma forma também, certo? Aqui da mesma forma também, certo? Então, não perder isso de vista. Então, no caso aqui, ó, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decímetro quadrado, certo? Vamos só destacar aqui. Deixa eu só pegar aqui, ó. Então, nós temos aqui o quilômetro quadrado, nós temos aqui o hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, o metro quadrado, né, o decímetro quadrado, o centímetro quadrado e o milímetro quadrado, tá certo? E um detalhe, observe que cada unidade de medida diária equivale a 100 vezes a unidade imediatamente inferior. Nas unidades de medida de comprimento, elas variam de 10 em 10, de volume varia de 1.000 em 1.000. Aqui, no caso, varia de 100 em 100, tá certo? Vejamos o exemplo A aqui. Ó. No exemplo A, nós temos um decâmetro, decâmetro quadrado, certo? É igual ao quê? É igual a 100 metros quadrados. Um metro quadrado é igual ao quê? A 100 decímetro quadrado, certo? Então, só exemplificando. Vejamos esses exemplos aqui, ó. Muito interessante esses exemplos aqui. Eu tenho aqui, ó, a leitura aqui, ó. É importante fazermos a leitura dessas unidades. Nós temos aqui, ó, 15,76 metros quadrados. Então, lê dessa forma: 15 metros quadrados e 76 decímetros quadrados. Também eu posso ler dessa forma. Nós temos aqui, ó, esse outro exemplo. Como é que se lê? Ó? 189 metros quadrados e 9 decímetros quadrados, tá certo? 30 decímetros quadrados, aliás. Outro exemplo aqui que nós temos, você vai ler da seguinte forma: 9.380 decímetros quadrados. Então, você lê dessa forma. Agora, a transformação. O importante é a questão da transformação. Todos os outros dados são importantes, mas o mais importante aqui que eu considero, na verdade, é você saber fazer a transformação, a conversão de uma unidade para outra. Então, para facilitar essa conversão, poderemos utilizar o quadro de unidades, como é feito, né? Também repetindo, né, nas unidades de comprimento. Porém, multiplicando ou dividindo, né, por 100. Então, cada unidade de medida diária vai variar de 100 em 100, ó, certo? Olha, de 100 em 100. Então, se eu quero transformar uma unidade superior numa unidade superior, aqui, ó, numa inferior, eu multiplico, tá aqui, ó, eu multiplico, certo? Agora, se eu quero transformar, por exemplo, metro numa unidade decâmetro aqui, ó, eu divido, ou seja, uma unidade inferior numa superior, você divide. Agora, mais uma vez, numa unidade superior numa inferior, você multiplica, tá certo? Então, vejamos aqui alguns exemplos. Veja esses casos aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, transformar 73,78 decâmetros quadrados em metros quadrados. Então, vejamos aqui. Eu posso multiplicar, né, no caso, sempre você fazendo o quadro de unidades. Ó, você tem em mente. Vou colocar aqui o quadro de unidade aqui, ó. Eu tenho aqui metro quadrado, tenho aqui hectômetro quadrado, tenho um decâmetro quadrado e tenho um metro quadrado, tá certo? Depois eu tenho um decímetro quadrado, e vem centímetro quadrado e milímetro, certo? Milímetro quadrado. Então, esse quadro aqui, você tem que ter isso mesmo. E eles variam de 100 em 100, ó. De uma casa para outra casa, 100, ó. Aqui é 100, aqui é 100, e por diante, 100,
de metro para decímetro 100 varia também, certo? Todos variam, de 100 em 100. De 100 para milímetro e 100, tá certo? Então, saber disso aqui tem que estar bem claro na sua mente. Olha, eu quero transformar isso aqui, decâmetro, 73,58 decâmetro quadrado, em metros quadrados. Então, eu posso, olha, onde é que eu estou, decâmetro? Eu estou aqui, ó, certo? 73,58, certo? Eu quero chegar aqui, ó. Fácil, então é só multiplicar por 100. Então, vamos colocar aqui, eu vou colocar ele aqui, ó, certo? 73,58, vou multiplicar por 100, certo? Então, isso aqui vai dar 0, é 0, 1 vezes 8 é 8, 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 7 é 7. Então, tem uma casa, duas. Então, da direita para a esquerda. Fica aqui. Então, o resultado disso aqui é igual aqui a 7.358 metros quadrados. Certo? Bom, eu posso fazer dessa forma, mas também existe outra maneira de eu responder isso aqui, ó. Deslocando a vírgula para a direita e para a esquerda de acordo com o número de casa. Como eu estou aqui, ó, eu quero chegar aqui, então desloco a vírgula duas casas. Aqui, ó, 2, 0 aqui. Então, deixa eu só separar aqui. Eu tenho 73,58. Então, eu vou deslocar essa vírgula aqui para cá. Então, isso aqui fica o quê? 73. Então, deslocando a vírgula para cá, olha, nesse canto aqui, então fica o quê? 58. Então, fica 7.358 metros quadrados. Beleza? Pronto, dessa forma aí. Mesmo jeito aqui, eu quero transformar esse número aqui, hectômetro quadrado, em metros quadrados. Onde é que eu estou? Eu estou aqui, ó, já uma casa, duas. Então, 100 vezes 100 vai dar o quê? Vai dar 10.000, né? Então, eu vou deslocar a vírgula em quatro casas, né? Olha, 1, 0, 2 e 3. 3 e 4. Então, eu posso multiplicar por 10.000. Deixa eu multiplicar aqui por 10.000. 54. 623. Pronto, eu vou multiplicar isso aqui por 10.000. Por que 10.000? Porque ele está aqui, ó, eu estou multiplicando. Você transformar uma unidade maior para uma menor, você multiplica. Então, 100 vezes 100 vai dar 10.000. Certo? Então, multiplicando isso aqui, certo? Repetiu 0, 0, 0. 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 6 é 6. Você repete o número aqui, ó, 54. Então, agora a quantidade de casa, depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Aí da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. 5. E a vírgula aqui, né? Olha. 1, 2, 4, 5. Então, o resultado disso aqui seria o quê? Seria 5, 4, 6, 2,3 metros quadrados. Essa seria a resposta. Bom, ou deslocar a vírgula, no caso, eu ia deslocar a vírgula, certo? Olha, quatro casas, né? A vírgula seria deslocada. 1, 2, 3, 4, seria o caso, mesmo jeito. Ó. Deslocando a vírgula aqui daqui, ó. Daqui, deixa eu colocar ele aqui, ó. 0,54, 623. Então, eu vou deslocar a vírgula, certo? Onde ela está, 4 casas. Por quê? Porque eu multipliquei 100 por 100. Vai dar 10.000. Então, multiplicou, no caso aqui, eu estou aqui, ó. Então, multiplicando esse 100 com esse 100, ó, são 4 casas. 1, 2, 3, 4. 4, 0, né? Então, essa vírgula, ela passa aqui, aqui, aqui e aqui, ó.
Então, ela fica aqui, ó, 54.623, a vírgula aqui, ó, mesmo jeito. Então, seria outra maneira. Nesse outro caso aqui, segue a mesma lógica também, certo? Fazer a transformação dessas unidades. No caso aqui, eu transformar 18,57 decâmetro quadrado, decímetro quadrado, aliás, ó, decímetro está aqui, ó. Transformar a unidade inferior numa superior. Então, eu vou fazer o quê? Dividir. Eu posso dividir, certo? Eu posso, vamos colocar aqui, dividir 57, dividir no caso por 100, né? Você vai dividir por 100. Então, isso aqui vai dar exatamente 0,1857 metros quadrados. Ou você deslocar a vírgula duas casas, né? Deslocar a vírgula duas casas. Por que duas casas? Ó, eu estou aqui, ó, quero vir para metro, aqui, ó. Estou aqui, quero vir para cá. Então, seria apenas duas casas, 2 0, né? Então, deixa eu passar aqui o traço aqui, só para dar esse destaque. Vamos aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 18,57. Então, 57. Deslocando essa vírgula, no caso, deslocar a vírgula, duas casas para a esquerda, certo? Para a esquerda. Ele está voltando. Então, seria uma casa e duas. Então, seria 0,1857 metros quadrados. Pronto, pessoal. É isso, certo? É só uma questão de você estar exercitando e fazendo essas transformações, deslocando a vírgula para a esquerda ou para a direita, de acordo com a posição em que a unidade está. Certo? Então, é isso. Até a próxima aula, certo? E vamos assim estudando. Até lá.